Olá, muito boa tarde. Está no ar a partir de agora mais uma edição do Bom Dia Notícias. E no programa de hoje você vai ver: homem é esfaqueado durante rodeio em estação. Infrações no trânsito, motoristas voltam a serem flagrados acima da velocidade. Dessa vez, uma motocicleta foi flagrada a 163 km por hora aqui na região do Alto Uruguai. E também, entre outros destaques, nós vamos mostrar uma matéria muito especial que conta a história de um Fusca, uma paixão que passou de pai para filha. Essas e outras notícias a partir de agora do Bom Dia Notícias, que está no ar. Muito boa tarde, meu amigo, boa tarde, minha amiga. Seja bem-vindo, bem-vinda às notícias aqui da nossa região do Alto Uruguai. Você que nos acompanha nesta segunda-feira, hoje, dia 8 de novembro de 2021. Céu azul, temperatura na casa dos 24 graus. Nesse momento, calor aqui na capital da amizade. E olha, nós começamos já falando para você de segurança pública, porque um homem foi esfaqueado durante um rodeio. O caso aconteceu em estação. Olha, um homem ficou ferido após ser atingido por facadas durante uma briga em um rodeio de tiro de laço no interior de estação na tarde deste domingo. Policiais militares foram chamados após a vítima ter dado entrada no Hospital São Roque de Getúlio Vargas, por onde foi socorrida aí por familiares. Logo após, um dos principais suspeitos do crime foi detido em uma residência pela Brigada Militar. Ele foi levado para a delegacia de polícia aqui de Erechim e logo após ao presídio. Ele deverá responder por crime de lesão corporal grave. A vítima, após receber atendimento em Getúlio Vargas, foi transferida para a Fundação Hospitalar Santa Terezinha em Erechim em estado estável de saúde. E olha, motoristas voltaram a serem flagrados em alta velocidade na RS 135 aqui na região do Alto Uruguai. Desta vez, uma motocicleta flagrada a 163 km por hora pelo Comando Rodoviário da Brigada Militar. A moto estava no quilômetro 72 da RS 135 aqui em Erechim, onde a velocidade máxima permitida nesse trecho é de 80 km por hora. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, neste fim de semana foram flagrados pelo radar móvel e autuados 93 veículos transitando acima da velocidade permitida nessa rodovia. Segundo a polícia, o objetivo desta ação é coibir infrações de excesso de velocidade nas rodovias, tornando o trânsito mais seguro e, consequentemente, a redução de índices de acidentes e de mortes, além de crimes cometidos, por causa das infrações de trânsito nas rodovias aqui da nossa região. E olha, a Brigada Militar cumpriu um mandato de prisão acompanhado de um oficial de justiça aqui em Erechim. Foi durante a tarde da última sexta-feira, quando guarnições da Brigada Militar foram até uma residência na Avenida José Oscar Salazar prestar apoio a um oficial de justiça que cumpriu o mandato de prisão. No local, o homem foi informado e localizado e preso. Ele foi levado logo após ao presídio estadual aqui de Erechim. E um homem também foi preso após ser flagrado descumprindo a prisão domiciliar aqui na cidade. Foi no início da madrugada da última sexta-feira, quando guarnições da Brigada Militar abordaram um automóvel. Durante a identificação dos dois passageiros, foi constatado que um deles deveria estar em prisão domiciliar. Diante dos fatos, o homem foi preso, encaminhado para a delegacia de polícia para os procedimentos cabíveis desse caso, tá bom? E um foragido da justiça foi preso no interior de Severino de Almeida neste fim de semana. Foi por volta das 3h15 da tarde da última sexta-feira, na verdade, quando guarnições da Brigada Militar receberam informações referentes que um homem que possuía mandato de prisão a seu desfavor estaria no interior do município. Os policiais foram até uma casa na comunidade de Linha Napoleão, no interior de Severino de Almeida, onde encontraram o homem e realizaram a prisão. Ele foi levado para a delegacia de Severino de Almeida e logo após ao presídio estadual aqui de Erechim.
Também um homem foi preso por tráfico de drogas no bairro Presidente Vargas. Olha, no domingo, uma guarnição da Brigada Militar abordou um homem em atitude suspeita, saindo de uma residência na rua Fioravante Morandi. Em revista pessoal, foi encontrado com ele 2 buchas de cocaína. O homem autorizou a entrada da guarnição em sua casa, onde os policiais encontraram mais 9,8 gramas de cocaína, 9,63 gramas de crack, 18 gramas de maconha e 2 rádios comunicadores, além de um aparelho celular, um carregador e R$ 562 em dinheiro. Diante dos fatos, o homem foi preso em flagrante. Ele foi levado para o Hospital Santa Terezinha para o exame de corpo de delito e, posteriormente, levado para a delegacia. Logo após, ele foi encaminhado ao presídio estadual aqui de Erechim. E olha, um preso foi encontrado morto dentro de uma cela no presídio estadual aqui de Erechim. A Polícia Civil vai investigar o caso. Veja. Um detento do presídio estadual de Erechim foi encontrado morto em uma cela na manhã desta sexta-feira em Erechim. Jean de Almeida tinha 21 anos. Segundo a SUSEP, ele havia sido transferido do presídio regional de Passo Fundo para o presídio de Erechim na quinta-feira e colocado em uma cela com outras 2 pessoas. De acordo com o registro feito pela Polícia Civil, os colegas de cela relataram que estavam dormindo e não viram o que ocorreu com Jean. Peritos do IGP estiveram no local para liberar o corpo, além de policiais civis da 2ª Delegacia. O corpo foi encaminhado para o IML. A Polícia Civil vai investigar a morte. E olha, agora a gente vai mudando de assunto, vai falar de uma iniciativa muito positiva, a doação de alimentos do Lions aqui de Erechim, do cinquentenário, que beneficiou mais de 10 entidades. Essa iniciativa vai aliviar a fome de muita gente. Veja. Fazer o bem sem olhar a quem. Esse é um dos principais objetivos do Clube de Serviço Lions Cinquentenário de Erechim. Todos os anos, a entidade, em setembro, promove uma campanha em todo o país para alívio da fome, onde são arrecadados alimentos que, posteriormente, são destinados a instituições que auxiliam pessoas em vulnerabilidade social. Neste ano, o clube arrecadou mais de 6 toneladas de alimento, conseguindo elaborar 300 kits que foram doados a 10 entidades. Na manhã desta sexta-feira, foram entregues os produtos para os representantes da Associação de Recicladores, APAI, CAOL, Vicentinos, imigrantes haitianos e venezuelanos, Instituto Zilmo Scanagata, Sociedade Cantinho Sublime, Lar da Criança, Sociedade Recriando a Vida e Centro Cultural Cantinho da Luz. Nós gostaríamos muito de agradecer ao Lions Clube Centenário por essa campanha de alívio à fome. O Centro Educativo Cantinho da Luz é uma entidade que presta assistência a mais de 60 famílias que fazem parte dos bairros aí em volta da nossa instituição, bairro Frinap, Vitória 1, Vitória 2. E esse tipo de campanha nos faz cada vez mais acreditar que ainda é possível, né, tornar um mundo melhor, com menos dor, menos sofrimento para essas pessoas. Porque esse tipo de atitude faz com que nós, que somos representantes hoje dessas instituições, busquem força através dessas campanhas. E aí a gente acredita nesse trabalho e cada vez vamos continuar. Enquanto tiver esperança, enquanto tiver entidades como essa fazendo alguma coisa por menos favorecido, nós com certeza vamos estar juntos, vamos estar com a comunidade para que essa dor, vamos dizer assim, esse flagelo da sociedade seja cada vez mais diminuído. Essa é realmente a nossa intenção. Conforme relatos da presidente Leila Pituco, os 2 últimos anos, por conta da pandemia da Covid-19, foram desafiadores. Por conta disso, o Lion se dedicou incansavelmente para obter esses resultados na campanha. Além da arrecadação dos alimentos e dos bens, foi a mobilização com as pessoas da comunidade, saber desse retorno e que as pessoas estão querendo, assim como tem pessoas necessitadas, tem pessoas que estão querendo doar, pessoas querendo fazer a diferença na sua comunidade. E é isso que nos deixou muito gratificado desse retorno, dessa resposta que nós recebemos. E agora uma história muito bacana, viu?
O Fusca ficou conhecido nos anos 60 como o primeiro carro de fabricação 100% nacional. Produzido pela montadora Volkswagen, rapidamente, este carro, que também iniciou a produção lá na Europa, na década de 40, onde foi, na verdade, inventado o Fusca, ganhou rapidamente o coração dos brasileiros. Aqui no Alto Uruguai, a gente descobriu a história de uma paixão por um Fusquinha que passou de pai para filha. E a gente foi conhecer essa história. Veja. O Fusca é um dos carros mais marcantes da história dos automóveis. No Brasil e principalmente na região do Alto Uruguai, ainda são encontrados muitos modelos dessa marca que será eterna no coração de quem aprecia. Ainda no início de 2020, a Volkswagen lançou um vídeo ao som de Beatles para se despedir do Fusca, devido ao fato de cancelarem a fabricação dos veículos da franquia. Na animação, o Fusca decide ir embora após acompanhar a família do clipe por muitos anos. E sua partida é gloriosa, com vários aplausos. Em Erechim, na família Fabiani, a paixão é passada de geração em geração. A paixão pelo Fusca vem desde a minha infância, porque meus pais eram do interior e sempre tiveram um Fusca. Então a gente sempre andava de Fusca, né? E meu sonho sempre foi ter um Fusca. E tanto que há pouco tempo eu consegui comprar. E para mim ter para o resto da vida, né? O que ele não esperava é que a filha Eloá, de 10 anos, se apaixonaria pelo clássico. Eu tive a surpresa que minha filha agora, ela quer para ela o Fusca, então eu vou passar para ela o Fusca, né? Eu amo o Fusca desde quando eu era mais pequena e, sei lá, eu nunca vou vender ele, vai ficar para sempre. E você ficou feliz quando teu pai comprou? Muito. Tu quer que seja o teu primeiro carro, então, esse Fusca? Sim, o primeiro. E o fim de semana foi de vestibular da URI Campus aqui de Erechim. Mais de 1.000 estudantes buscaram vagas em mais de 20 cursos da instituição. O mais procurado deles foi o curso de Medicina. O domingo foi de vestibular de verão na URI Erechim. A primeira seleção, após a diminuição de casos de Covid-19 com o aumento da vacinação, recebeu um dos maiores públicos de candidatos da história da universidade, com mais de 1.000 inscritos. O curso mais procurado foi o de Medicina, com 19 vestibulandos por vaga. Eles tiveram 5 horas para responder a prova e a redação. Já os vestibulandos de outros cursos tiveram 3 horas para concluir a prova. De acordo com a URI, a abstenção nessa edição foi de 9,39%. A lista de aprovados será divulgada na próxima terça-feira a partir das 10h30 da manhã no site da universidade. Mas os aprovados do curso de Medicina precisarão aguardar um pouco mais. A classificação será divulgada apenas na sexta-feira, dia 12. E a região do Alto Uruguai voltou a registrar óbitos por Covid-19. Desta vez, esse foi o 202 casos já registrados de óbitos aqui no Alto Uruguai. Veja. A região do Alto Uruguai registrou neste domingo a morte de número 202 por Covid-19. Trata-se de uma mulher de 84 anos que estava internada na UTI da Fundação Hospitalar Santa Terezinha, em Erechim. De acordo com o boletim médico, ela deu entrada no hospital no último dia 17. Ainda estão internados 5 pacientes na UTI Covid do Santa Terezinha, 3 de Erechim e 2 de Erebango. Uma mulher de 33 anos que estava internada na ala Covid desde o dia 30 de outubro recebeu alta neste domingo. Vamos para o site do Jornal Bom Dia, porque a central de vacinação contra a Covid-19 foi desativada depois de 170 mil doses aplicadas aí no fim de semana. Olha, depois de 170 mil doses de vacinas aplicadas, a Prefeitura de Erechim desativou no último sábado a central de vacinação no bairro Três Vendas. Agora, as vacinas serão feitas nas UBSs e na UPA para dar maior comodidade à população. Segundo o prefeito de Erechim, Paulo Poles, que esteve na central de vacinação,
a equipe cumpriu com eficiência a sua missão. Ele agradeceu as equipes do Ambulatório Covid que encerraram suas atividades na Central no dia 13 de outubro e que agora também realizam exames de Covid na UBS e na UPA aqui de Erechim. Parabéns a esses profissionais, aí um excelente trabalho realizado aqui na região do Alto Uruguai Gaúcho. Bom, vamos seguindo com outras informações no site, porque bombeiros formam novos instrutores de operações de incêndio e esse curso, esse treinamento está acontecendo aqui em Erechim. Olha, o Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Sul realiza o curso de instrutores em operações de incêndio. A instrução deve durar cerca de 3 semanas e começou dia 18 de outubro e vai até 5 de novembro e formou 20 novos instrutores de diversas localidades do estado. Em Bento Gonçalves também ocorreram as 2 primeiras semanas do curso, onde os alunos e instrutores participaram de oficinas teóricas e práticas de combate a incêndio, além de participar de instruções táticas para melhorar a transmissão do seu conteúdo. A reportagem completa do Alan Dias está no site jornalbomdia.com.br. Acessa lá e fica bem informado. Agora tem um recado da Solar Imóveis. Você está pensando em comprar, vender ou alugar um imóvel? A Solar Imóveis é um imobiliário de confiança e qualidade, que tem sempre as melhores opções para quem quer uma casa maior, um apartamento com mais espaço ou o local ideal para a sua loja, o seu escritório, por que não a sua indústria. Visite agora mesmo a Solar Imóveis no centro aqui de Erechim, pertinho da Caixa Econômica da Sete, ou então acesse o site solarimóveis-rs.com.br. Só no site da Solar você vê as fotos, imóveis, condições de pagamento e a documentação necessária, tudo o que você precisa saber na hora de comprar, vender ou alugar um imóvel. Não perca tempo, meu amigo, minha amiga. Compra, venda e locação de imóveis é na Solar Imóveis. Nós vamos para um rápido intervalo. Na sequência, a gente volta com mais informações aqui do Alto Uruguai Gaúcho. Vamos dar uma olhada na janela do Bom Dia, porque o dia está lindo, calor aqui no Alto Uruguai. Já já a gente está de volta. O Bom Dia agora tem rádio. Acesse www.jornalbomdia.com.br para escutar a nossa programação. Grupo Bom Dia, jornal, TV, site, digital e rádio. Todos têm um motivo para ter Unimed. Para cuidar da saúde dos nossos funcionários, contamos sempre com o trabalho da Unimed. É segurança que você busca? Nos 50 anos da Unimed Erechim, você contrata um plano de saúde com 50% de desconto nas 5 primeiras mensalidades. Planos empresariais e familiares com abrangência regional sem taxa de inscrição. Unimed Erechim, cuidar de você, esse é o plano. Premiado Master, são 50 mil em compras, vem aproveitar. É festa de ofertas, de economia, muitas chances de ganhar. Vem pro Aniver Premiado Master, são 50 mil reais em compras. Sorteios todos os sábados. Cada 80 reais no Clube Master vale um cupom. São 50 sorteios de R$1.000 e muitas chances de ganhar. Master Supermercados, 47 anos. Vem pro Aniver Premiado Master. A Ataca Agronegócios é completa no ramo agrícola. Conta com sementes de milho Agroeste, soja nideira, fertilizantes foliares da marca BS AgroScience e Santa Clara Agrociência, adubo marca Ouro Fértil, além de fertilizantes e toda a linha de inseticidas e fungicidas. Venha nos visitar e faça um ótimo negócio. Rua Paraguai 39, bairro Ipiranga, em Erechim.
Conheça as academias do SESC, diversas modalidades para todos os públicos e para treinar onde você quiser ainda temos academia online. Acesse sesc-rs.com.br/academias. SESC, a força do sistema Fecomércio ao seu lado. Você está procurando emprego? Deseja posicionar sua marca no mercado com o objetivo de alavancar suas metas e projetos? A Rede Águias é perfeita para você. Aqui você encontra assessoria empresarial, consultoria, marketing e publicidade, fotografia publicitária, pós-venda empresarial, cobrança extrajudicial, RH e gestão de pessoas, assessoria contábil, treinamento de vendas e agência de empregos. Montamos projetos para a sua empresa e executamos todo o processo. Rede Águias, na Avenida 7 de Setembro, número 371, Sala 3. Siga também nossos perfis nas redes sociais. Rede Águias, conectando pessoas e empresas. A Comercial Agrícola em Paz é uma empresa que tem tudo o que você busca no ramo agrícola. Venha conhecer nossa loja e confira nossas novidades e promoções. Na Empasa você também encontra sementes e insumos, milho, soja, trigo, além de rações e núcleos para o gado de leite de corte, fertilizantes, adubos e todas as linhas de inseticidas e fungicidas. Comercial Agrícola em Paz, Avenida Santo Dal Bosco, 765 em Erechim. Muito bem, estamos de volta com o nosso Bom Dia Notícias. Obrigado pelo carinho da sua audiência, você que fica bem informado com as informações da região do Alto Uruguai aqui conosco nesse horário. E nós vamos agora à sequência da série Quando o Passado se Faz Presente, viu? Na reportagem de hoje nós vamos rever a história da ferrovia aqui em Erechim, a maior estação ferroviária do Alto Uruguai Gaúcho e que graças a ela a cidade acabou crescendo, né? A Andressa Tomás foi atrás dessa história, viu como está a estação hoje, a gente sabe, né? E também como ela será no futuro. Veja. Considerado o marco zero de Erechim, a estação férrea foi inaugurada em agosto de 1910, possibilitando que pequenos povoados fossem se instalando, formando assim hoje a capital da amizade. Vamos lá, eu te convido a viajar comigo nessa aventura e conhecer um dos pontos históricos de Erechim que o descaso, o passado e o descuido tomaram conta. Vamos conhecer a Estação Ferroviária Erechinense. Nessa calçada já passaram diversas pessoas que fizeram histórias. Brancos, negros, pardos, italianos, alemães e poloneses. Histórias e lembranças que o passado está apagando. Com sua estrutura completamente destruída pelos anos, o patrimônio histórico de Erechim está assim, perdido no tempo. Com imensa responsabilidade e prazer em relembrar de cada momento, Enori Chaparini hoje é um dos poucos erechinenses que dividem o presente com histórias do passado. Inicialmente devemos dizer que essa ferrovia ela parte de Itararé, em São Paulo, e vai até Santa Maria da Boca do Monte. Ferrovia do início do século XX e cada determinado espaço, vamos dizer, 30, 15 quilômetros, havia uma estação. A parte de Passo Fundo ao Rio Uruguai, Marcelino Ramos, foi feito por uma empresa belga. É uma empresa belga. Então, tudo iniciou nesta região com a ferrovia de Estação, que hoje é o município de Estação. Depois vem para Capoeirê e aqui denominado Paiol Grande. O trem passa aqui lá por volta de agosto de 1910. A partir daí surge aqui a primeira moradia de Erechim, que é a residência do senhor Antenor Pedrolo. Em suas paredes, traços de pichação. No chão, o descaso e o descuido com o lixo. Esse lugar, que já juntou pessoas de diferentes etnias, classes e regiões, hoje apenas dá espaço ao silêncio.
Sabemos da importância desse bem, desse patrimônio histórico do nosso município. Muitas cidades têm, muitas cidades já recuperaram, então nós estamos com um trabalho ferrenho. Logo que assumimos, já fizemos um levantamento total de como está esse espaço aqui. Sabemos que tem alguns moradores, enfim, então estamos num trabalho junto com a promotoria, com o Ministério Público, junto com a Rumo, que é a detentora desses espaços aqui em frente a ferrovias. Então estamos aos pouquinhos tentando retomar esse importante patrimônio de volta para o nosso município de Erechim. Esse lugar já foi bem mais que uma estação, que marcava a chegada e a saída de grandes locomotivas. Aqui, essas paredes e esse chão já foram moradia para pessoas que por pouco tempo aqui ficaram, mas que sem pensar dividiram espaço com as grandes histórias que esse lugar guarda. Patrimônio material e material de qualquer cidade, e especificamente de Erechim, é algo que nós, gestores da cultura, devemos ter compromisso e responsabilidade. O setor cultural no país nos últimos anos, e vamos colocar um pouco mais, né? Há décadas, historicamente, tem pouco investimento no setor cultural. E o patrimônio, por ter custos maiores, né, para que se faça qualquer tipo de investimento ou qualquer tipo de intervenção, né, acaba sendo mais prejudicado por isso. Inicialmente conhecida como Boa Vista do Erechim, logo após alguns anos como Estação José Bonifácio, o Marco Histórico de Erechim acabou dando lugar a um terminal rodoviário, deixando para trás o seu papel de estação e virando um abrigo para algumas pessoas sem moradia fixa. O resultado é lamentável. Eu comecei a trabalhar na estrada de ferro em 1974, na via permanente. Sempre fui da via permanente. E nós trabalhávamos no trecho. Era do trecho, dava condições para os trens trafegar. E sempre fui do trecho, no caso. O pessoal de estação daí já é outro departamento, no caso, né? O que nós fazíamos na estrada de ferro? Conservação da estrada. Tudo que tinha que fazer, nós dava condições para os trens, sabe? Então a gente trabalhava no longo de 10 quilômetros. Se precisava ajudar outras turmas, a gente ajudava, auxiliava as turmas no trecho. E trabalhei 22 anos nisso aí. Eu não saí disso aí nunca, sempre foi. Tive vários chefes de lá para cá, a gente trabalhou muito tempo, né? Então sempre foi trocando, uns foram se aposentando, outros, né, desapareceram. E hoje temos aí aposentado, contando a história da ferrovia. Esses trilhos, que há anos foram entregues ao tempo, conduziam grandes locomotivas. E agora dividem espaço com algumas famílias, que à sua beira fizeram moradia. Hoje quem detém a concessão desses espaços à beira das rodovias, à beira dos trilhos, é a Rumo. Então já fizemos o contato, eles já ingressaram também, que são contra as invasões, enfim, mas o espaço é dele. A prefeitura tem como informar, tem como auxiliar e notificar pelas construções irregulares, mas não podemos remover eles dali. Quem pode remover é a empresa. Então, o nosso setor de fiscalização já está em contato permanente com a empresa para, dentro dos próximos dias, aí, as coisas andarem num caminho, num decurso natural e não houverem mais invasões. E o prédio que tanto representou para o município de Erechim, junto com os trilhos que conduziam grandes locomotivas, hoje passam despercebido pelos olhares de muitos erechinenses. Aquilo que nos desenvolveu por mais de 6 décadas começa a entrar em declínio e começa a vingar então o modal rodoviário. Mas fundamentalmente a busca do sentido desta colonização e deste ensaio muito interessante, que é o transporte ferroviário, mais módico, mais barato, mais acessível, deve realmente voltar a ser estudado para, quem sabe, no futuro,
contemplar este modal, pelo menos a nível de turismo, pelo menos a nível de ideia, de viagens até Marcelino Ramos, experimentando um prato em Gaurama, em Viaduto, em Marcelino Ramos, ou de repente irmos até Aratiba de ônibus, subirmos de barco, voltarmos para o antigo Paiol Grande, Erechim, de trem. É uma utopia, por enquanto é uma utopia, uma ideia, e não é apenas uma utopia minha, é uma utopia de todos os netos de pioneiros que sonham em ver novamente o trem voltando, ou em forma, pelo menos em forma de turismo, de passeio, num congraçamento, numa valorização da memória e da cultura do nosso povo. Vimos ali em Passo Fundo, aqui pertinho, que lá hoje é GAR Estação Gastronômica. Uma boa ideia. De repente lá deu certo, de repente aqui não vai dar, mas junto com a comunidade, assim que possível, vamos devolver esse importante patrimônio histórico de volta à população. Relembrar. É como fechar os olhos e poder escutar até mesmo o som do trem se aproximando. O barulho tumultuoso de pessoas que chegavam e saíam. É sinônimo de missão cumprida e de orgulho para o senhor Nelson. Então isso aí tudo é uma para nós que trabalhamos, que a gente criou a família, trabalhando nisso aí, para nós é um motivo de tristeza, viu, ver tudo isso aí abandonado. Abandonado mesmo. Lixo, sujeira. Desejar que esse sentimento de orgulho não acabe e que esse prédio histórico ganhe olhares de admiração é o sonho de muitos operários que aguardam ansiosos por esse momento. E queremos sim, o ano que vem, sem dizer, olha, faremos no primeiro trimestre, no final do semestre estaremos em tal estágio, né? Para não criar uma expectativa, né, daquilo que a gente sabe que quando passa por processos administrativos, nós sabemos exatamente quando isso vai acontecer, né? Na cronologia do tempo. Mas o que eu quero deixar registrado nesse momento é que estamos, então, como acabei de dizer, né, empenhados junto aos órgãos públicos federais, para que se dissolva os problemas existentes, né, em fase de construção do plano executivo do que faremos aqui e, portanto, isso significa que em 2022, certamente, nós devemos estar iniciando esse processo de trabalho especificamente. Você acompanhou o 4º episódio da série Quando o Passado se Faz Presente. Agora a nossa próxima parada é a Estação de Erechim, assim como era conhecida há 26 anos atrás. Bora lá, o trem já vai partir! Muito bem, gente. Amanhã tem o último capítulo dessa série aqui na TV Bom Dia. Nós vamos mostrar um pouco mais da Estação Getúlio Vargas. Não perca. Vamos agora ao comentário do Igor Miller. Te liga, porque a opinião você também vê aqui. A safra de trigo está sendo colhida e vai avançando, já deve estar chegando ao final. E nós vamos ter uma boa produção, uma boa produtividade, apesar de ter tido problemas em alguns determinados pontos, em alguns pontos da região também, e em algum determinado momento da lavoura, que vinha muito bem e ia ter uma super produtividade, mas ainda assim vamos ter uma produtividade boa, com lavouras que, em média, segundo a Emater,
ainda não está fechado esse balanço, 55 sacos por hectare, que é uma produtividade razoável, mas vamos ter lavouras de produtores produzindo 65 sacos por hectare, 70 e até mais. E isso que tiveram algum probleminha aí no meio do caminho, em função do excesso de umidade e chuvas, acamamento, chuva de pedra, enfim. Mas ainda assim, uma boa produtividade para a região. O que, com certeza, reflete, é o que a gente sempre fala, e é o que acontece, isso reflete significativamente na realidade da cidade. Se o campo vai bem, a cidade vai melhor ainda, com certeza. A questão é que, tendo como vista um produtor, fez uma análise interessante, é de que os custos estão muito altos. Os custos hoje, o preço da comercializada da saca hoje, com aqueles custos que foram plantados, com aquilo que ele foi comprado ali atrás, logo ali atrás, e fazendo o balanço, fazendo a conta, vai ser ainda rentável para o produtor. Mas para a próxima safra, essa vai ser uma grande preocupação. E estendo essa análise, eu acho que também vai ser para a soja. Mas vamos falar para o trigo. Segundo esse produtor, ele que dobrou a área da safra anterior para essa, dobrou, justamente porque produziu bem e tinha valor, ele já não tem mais essa mesma análise, não faz essa mesma visão. Ele acha que não vai aumentar e nem manter aquilo que ele produziu. Justamente por quê? Porque os custos estão muito elevados. Apesar de ser uma cultura também importante para fazer a rotação de cultura com o milho ou a soja e cobrir o campo no período de inverno e produzir, inclusive, esse produtor já não tem a mesma ideia, porque na sua avaliação já não sabe se vai compensar financeiramente, obviamente, produzir trigo no ano que vem, justamente porque os preços dos insumos fertilizantes subiram muito. E nesse ano teve aí variação, em alguns casos, de 100%, mais de 100%. Sem contar que estava faltando produto. Quem nem não tinha conseguido comprar ainda para plantar a safra, com certeza ia ficar sem. Mas os produtores, de modo geral, antecipam, porque eles já sabem como funciona, eles antecipam meses a compra. Inclusive, tem gente que compra para mais de uma safra, que pode fazer isso, né? Quem pode fazer isso? Mas, enfim, a questão agora, a preocupação toda que vai se desenhar aí pela frente, é justamente com o preço, o custo da lavoura. E vai refletir, com certeza, também agora, que nós vamos entrar no plantio do soja. Então, é uma situação realmente complicada, porque não se tem, por mais que o produtor invista em tecnologia, novas tecnologias de plantio, máquina, equipamento, tudo, sempre acompanhando, e o setor da agricultura é uma das empresas, eu diria assim, que mais se modernizam, que mais evoluem, que mais trabalham, entre outras, a questão da tecnologia e a modernização. E mesmo fazendo tudo e tendo uma empresa a céu aberto, que é outro grande fator que não se tem controle, que é o clima, o tempo, ainda tem essa questão dos preços, dos custos de produção, que variaram esse ano, por exemplo, absurdamente. E aí não tem o que fazer. O produtor simplesmente não tem o que fazer. Porque não tem como gerar o seu próprio adubo, com raras exceções. Não tem como intervir nessa realidade. E aí é simplesmente acatar, produzir, correr o risco, enfim. A opção, são poucas opções. Faz, não faz. Se não faz, deixa de ganhar. E se faz, corre o risco e corre atrás de uma margem pequena. Para finalizar, os custos de produção vão ser a grande dor de cabeça para os próximos meses aí, para todos os produtores do Brasil inteiro. Uma boa semana e é isso aí.
Chegou o momento da gente falar de esporte aqui na TV Bom Dia com o Eric Oliveira, que hoje tem bastante assunto. Tem rally, tem a dupla Grenal, tem Ipiranga, tem Atlântico. Veja. Muito bem, Leandro. Boa segunda-feira para ti, para todos que nos acompanham. Ótimo início de semana e uma semana que começa muito feliz para os colorados que venceram um Grenal importantíssimo, deram um passo adiante para chegar no seu objetivo na classificação a Libertadores. Ainda tem como principal foco uma vaga direta, mas ainda que em vaga preliminar para a Copa Libertadores da América, já é algo que o Internacional tenta se apegar e conseguindo selar um Grêmio que caminha para o abismo já muito próximo do seu rebaixamento. Por mais que matematicamente o Grêmio ainda tenha condições de escapar, a situação ficou muito difícil. Que já era dramática o quadro, a situação em que estava imposto o time do Grêmio, agora avança nesse abismo e terá a missão de vencer das próximas 9 partidas, 6 delas. Esse que é o resultado para ser direto e resumir. E agora, mesmo que matematicamente isso não tenha se concretizado ainda, virtualmente e até moralmente, o Grêmio já está rebaixado da Série B. E o Internacional fez aquilo que estava já desde algum tempo, já se preparando internamente. A conversa que se tinha era essa, do grupo de jogadores, que de forma injusta foi taxado como jogadores fracassados, e aqui eu coloco Marcelo Lomba, Rodrigo Dourado, Edenilson, Patrick, que fizeram na noite do sábado uma atuação brilhante. E foi na estratégia do Diego Aguirre, por mais que tenha deixado o seu time um pouco vulnerável, se recolhendo, se retraindo de maneira excessiva, no segundo tempo, conseguiu diminuir os espaços em que tinha o Grêmio e, mais uma vez, não só, e aqui prestem atenção no que eu vou falar, não só na incompetência do Grêmio, mas nas virtudes do Internacional. E eu chamo atenção para isso. Nas virtudes do Internacional. O Inter superou o Grêmio, o Inter venceu e o Inter colocou a pá de cal para cima do Grêmio, que está, com mais uma vez, repetindo o filme que aconteceu. Na última vez tinha sido em 2004, não apenas perdendo o ano. Não vou me reduzir apenas a perder um ano. É uma mancha na história desse clube, do Grêmio, e que foi protagonizada, tendo como 25 mil colorados, incentivando, empurrando e assistindo o que foi a vitória do Internacional sobre o Grêmio por 1-0 com gol do Tyson. Merecido. Um capitão que começa a reconstruir essa identificação com a camisa colorada, depois de retornar da Europa e agora vestindo a camisa 10, a braçadeira de capitão e, tecnicamente, o principal jogador do time. Bom, vamos escutar a fala do próprio Tyson, porque ele falou sobre esse gol do Grenal. Nós vamos passar essa segunda-feira também no programa Virando, discutindo o que foi esse Grenal, aquela festa da torcida, grupo de jogadores que foi comemorar, ilegítimo. Eu falei isso na semana passada e disse, o Internacional e assim, a torcida, ela queria exatamente isso. Queria que o Internacional fosse lá e colocasse o Grêmio, afundasse ainda mais. E a torcida empurrou. E os jogadores, claro, tem que ganhar o título tão em breve, sim, mas agora estão motivados. Quem sabe esse não tenha sido o pontapé inicial para começar a se construir um elenco, um grupo de jogadores que pode ser vitorioso no futuro. Para um ano que vem com mais tranquilidade, disputando Libertadores e vendo o seu rival disputando uma Série B. Então, assim, comemoração, para mim, legítima, tem que ser, para mim, uma barbeiragem essa história das agressões. Assim, não chegou a ter agressões, né? Que bom, mas assim, eu acho uma barbeiragem toda aquela história das discussões, de ultrapassar o limite, porque há pouco tempo atrás era o Grêmio quem protagonizava isso. Então agora é o momento do Internacional comemorar. E acho que bem o fizeram em comemorar, em lançar a corneta, em lançar a flauta
em tocar flauta. Por quê? Porque é disso que vive o futebol. E a rivalidade Grenal, a dualidade Grenal, isso sempre foi muito forte aqui no estado. Vamos escutar o Tyson do que ele disse, autor do gol que deu a vitória para o Inter. Tyson, vitória importantíssima, 3 pontos. O que ela faz sobre essa noite de sábado aqui no Gigante? Primeiramente, agradecer a torcida que veio, lotou o nosso Beira-Rio, sofreu com nós, mas essa vitória é de todos vocês, dos meus companheiros que lutaram muito, que a semana foi muito trabalhada, tranquila, para a gente conseguir esse resultado positivo. E o sentimento de marcar o gol no Clássico? O sentimento é único, né, cara? Então, estou muito feliz de desejar esse gol. Minha mãe, meu pai, minha família que está sempre comigo, me acompanhando no dia a dia, sabe o que eu sofro. E também desejar ao D'Alessandro, que me ligou hoje pela tarde, me desejando boa sorte. Vamos, Inter! É nóis! Muito bem, Leandro. Quem falou também foi o técnico Diego Aguirre, que comemorou a vitória e 3 pontos que, no Campeonato Brasileiro, foram importantíssimos para o time. Bien, primera cosa que son 3 puntos muy importantes para nuestro objetivo, como falei tiempo atrás, es clasificar a Libertadores y no teníamos que ganar hoy sí o sí. Além disso, es un Grenal y los Grenales se juegan así, se juegan como finales. No sé de qué preparar un Grenal de otra forma. Entonces, yo sentí orgullo de mis jugadores, con su entrega, con su actitud, con su coraje. Y entonces, yo no vi bien lo que aconteció. Obviamente que son cosas que no deberían acontecer. Mas esa es la única cosa que voy a hablar de eso porque no sé ni lo que aconteció. Mañana voy a tener más información. Yo estaba conmemorando con la torcida, ahí con la que está atrás mío, y no vi bien lo que aconteció. No, estoy feliz por los 3 puntos, feliz por los jugadores, y bueno, estamos más perto de lo que queremos. Está aí a fala do técnico Diego Aguirre e que não parou por aí na entrevista coletiva, porque teve também a participação do presidente do clube, Alessandro Barcelos, que até, inclusive, chegou a participar da comemoração junto com um grupo de jogadores e falou muitas coisas na coletiva, mas parabenizou a organização do clube, mencionou jogadores e todos aqueles que foram responsáveis direta e indiretamente para a construção dessa vitória que se deu dentro de campo, e também enalteceu a participação da torcida, que com mais de 25 mil torcedores impulsionaram e que fizeram o gigante da Beira-Rio vibrar e festejar. Foi uma noite, eu acho que do ano, a mais memorável até aqui, e uma noite que vai ficar marcada na gestão Alessandro Barcelos, que também chegou a dar algumas explicações. Aqui tem trabalho, ele falou. Aqui não só se fala, aqui se trabalha. Se fala pouco, se trabalha muito. E o Alessandro Barcelos até deu alguma resposta, um tanto quanto contundente à imprensa que havia dito, e eu até... De forma natural, olha, acho que o Internacional poupou Yuri Alberto, poupou alguns jogadores para o jogo contra o São Paulo, e ele disse, para quem quiser, pega o exame de imagem, aprovação do médico, aprovação do atleta, que podem ver se é que o Inter escondeu algo clínico ou iria brincar com algo sério. Quem falou isso foi o próprio presidente Alessandro Barcelos, que comemorou muito a vitória. Vamos ouvir Alessandro Barcelos, presidente do Internacional. A gente tem criado aí uma cultura, ou tentado construir algo aí para que a gente foque sempre dentro de campo, e as entrevistas no final do jogo têm sido dadas pela comissão técnica. Em momentos de dificuldade a gente tem falado, tanto o Paulo Brax, o Papaléu, eu, mas hoje eu precisava falar aqui para agradecer a essa torcida maravilhosa que fez a sua parte, que voltou ao Beira-Rio e que fez a diferença.
A gente estava sentindo isso nos jogos fora, porque já em outros estados, com um percentual inclusive maior do que aqui de acesso, a torcida adversária vinha fazendo diferença no momento em que nós tivemos 1 ano e meio, quase, aí, pouco mais, sem torcedores. Então, primeiro esse agradecimento à torcida colorada, e essa vitória foi a todos eles, os que vieram, os que não vieram, mas que estavam com a gente nesse momento. Também agradecer à direção como um todo. Nós temos um trabalho para esse jogo, porque tinham vários aspectos que envolviam aqui. O aumento de público para nós era importante, o cuidado com a segurança dos nossos torcedores, a possibilidade de uma torcida visitante bastante revoltada pelo que a gente viu. Era um jogo que nos dava preocupação nesse aspecto também. E o clube trabalhou como um todo, o conselho de gestão, a direção, as diversas vice-presidências, para que a gente pudesse chegar nesse momento com um ambiente de futebol, um estádio montado para que o espetáculo se desse dentro de campo. O departamento de futebol, capitaneado aqui pelo Emílio Papaléu e com o Paulo Brax, por todo o trabalho que foi feito, né, monitorando os aspectos do departamento médico, que fica aqui o nosso agradecimento para a recuperação dos atletas, né, a preocupação com uma arbitragem que fosse uma arbitragem de fora do estado e com impulso para segurar um clássico nervoso. Todas essas preocupações foram tratadas, é que a gente não fica falando muito, a gente trabalha aqui no Beira-Rio. E às vezes a gente, inclusive, é chamado a atenção porque não fala, mas não tem que falar, tem que trabalhar. E aqui a gente trabalha, e trabalha muito. A gente trabalha junto aos órgãos que organizam o futebol, a gente trabalha junto ao governo do estado, a gente trabalha junto à vigilância sanitária, a gente trabalha junto aos órgãos de segurança, a gente trabalha junto, apoiando as iniciativas do juizado do torcedor, a gente trabalha junto, porque a gente sabe que isso é que faz a diferença. Também o departamento de futebol, através da comissão técnica, dos médicos, da fisioterapia, que foram fundamentais para a recuperação dos nossos atletas, e aos jogadores, principalmente aqueles que, 2 grupos eu diria, aqueles que se recuperaram de lesões para estar em campo, e aqueles que durante um certo período sofreram também com algumas rotulações injustas. Eu vou me esticar um pouquinho aqui, porque eu acho que é fundamental falar com o torcedor. Torcedor que ouviu muita coisa essa semana, e para aqueles que falam em subestimar a inteligência, o 7-1 do futebol brasileiro ainda não terminou, porque tem gente que mede os outros pela sua régua. O Internacional é sério. Eu tenho aqui, e estou convidando aqueles que duvidaram, os exames de imagem do Yuri e do Moisés. Podem vir aqui. E não tem antiética aqui. Os jogadores autorizaram mostrar o exame e os médicos também. Estão convidados essa semana para vir aqui. E aí a gente começa a conversar num outro patamar. E não subestimem a inteligência do Internacional. Pois bem, é isso aí, Leandro. E no futebol é assim, um comemora e o outro se entristece. Porque a situação do Grêmio, que já era delicada, passou a ser desesperadora. Se é que já não era. Então, assim, é difícil até, para não ser tão repetitivo, falar alguns termos para tentar expressar o tamanho do buraco em que o Grêmio se meteu. Porque se nós formos analisar todos os arredores, né, cabe, eu acho que uma outra discussão, as reflexões de o que levou o Grêmio a estar nessa situação. Mas um time em campo, e nós vamos passar essa segunda falando sobre esse Grenal. O Grêmio não fez uma boa atuação, nem no primeiro tempo, nem no segundo tempo. Tentou com Douglas Costa e com Ferreira algum jogo pelo corredor,
ora até jogando pela direita, ora jogando pela direita, com essa inversão na dupla de ataque. Foram bem, acho que o Ferreira levou uma vantagem para cima do Saravia, enquanto estava em campo, depois amarelado, o Gabriel Mercado anulou completamente a chegada do Ferreira pelo lado direito. Uma dupla de zaga, e eu estou falando do Internacional, Marcelo Lomba, muito bem. No segundo tempo ele fez uma defesa na bola do Lucas Silva e fez intervenções precisas. O Internacional, que teve, na figura do Tyson, seu melhor jogador, mas Edenilson fez uma bela atuação, poderia ter feito 2-0 no segundo tempo, acabou não conseguindo completar. Teve também o Yuri Alberto, que acabou não conseguindo fazer o seu gol, mas contribuiu para trazer algum perigo para a defesa gremista. E o Patrick, que foi um guerreiro que, com a sua força física, relembrou o Patrick comandado por Abel Braga. Daqueles que criticavam o Patrick, eu fui um deles, ontem ele fez uma atuação convincente. Do lado do Grêmio, um Lucas Silva, que com o Felipão vinha jogando e me parece que vai continuar como titular, mas com seus companheiros, o Thiago Santos, muito pobre tecnicamente. O pessoal até diz, olha, não acerta um passe de 2 metros. Com assim, notáveis limitações. Thiago Santos com notáveis limitações. Jeromel e Kahneman, muito longe ainda da sua excelência física, são melhores do que Juan e Rodrigues. Isso é só olhar para ver como foram corretos, foram assertivos Jeromel e Kahneman. Gabriel Chapecó falhou no lance do gol. É uma análise que pode ser feita. Rafinha, parece até uma irresponsabilidade colocar o Rafinha na lateral direita, falha no lance do gol, com o Wanderson no banco de reservas. Campas parece que não ganha oportunidade, quando entra não faz muito mais do que aquilo que se podia esperar de um jogador que foi contratado a peso de ouro. O Diego Souza entrou faltando 25 minutos, menos do que isso, e nem tocou na bola. Então, são pontos que dá para se falar do jogo, mas um Grêmio que perde mais uma vez. E na coletiva, Wagner Mancini e Denis Abraão parecem entender o jogo de uma forma completamente desconexa da realidade. Algo que chega a assustar. O técnico do Grêmio, Wagner Mancini, que agora se prepara para um jogo importantíssimo contra o Fluminense, vai ter que digerir tão rapidamente o resultado adverso contra o Internacional, porque amanhã já tem jogo. Vamos ouvir o que disse Wagner Mancini sobre a derrota do Grêmio no Grenal. Não tenha dúvida que o torcedor do Grêmio, ele acredita, porque ele sabe que a história do Grêmio é exatamente essa. É um time que se supera, um time que busca, que tem tentado, mas que tem encontrado dificuldades, essa é a verdade. É óbvio que são 7 vitórias ao longo do campeonato, e agora a gente necessita de 6 vitórias, mas é possível, e a gente acredita nisso. Acredita porque nós estamos baseados no trabalho que vem sendo feito, não só dentro de campo, mas na parte emocional, e também pela história do clube, a camisa do clube. O torcedor sabe que é possível, e ele está acreditando junto com a gente. Sobre Rafinha e Wanderson, Rafinha jogou diante do Atlético Mineiro, porque o Wanderson tinha 2 cartões amarelos e a gente não queria que ele ficasse de fora do Grenal, mas infelizmente na quinta-feira, após o jogo do Atlético, ele teve uma torção de tornozelo e por isso ele acabou ficando de fora, ele não suportaria jogar o jogo todo. Se todos vocês viram o jogo, viram que no primeiro lance dele em campo, que é uma jogada que ele faz uma tabela e sai na cara do gol e divide uma bola, ele sai mancando do lance exatamente por causa do tornozelo. Eu acho que o mais importante é a gente estar olhando todo e tentando buscar as melhores formações, né? Se uma formação não me deu resultado, eu busquei com outra, e também não me deu resultado, eu vou ter que buscar outra forma de jogar, outros atletas. Eu acho que nesse momento a gente tem que tentar encontrar o time que me dê resposta com vitórias. Eu também vi evolução em muitas coisas, mas a evolução que nós precisamos são as vitórias. Eu não posso vir aqui falar algo diferente disso. O Grêmio tem que voltar a vencer, ponto. E para isso a gente vai fazer o que for necessário. Mudança de peça, mudança de sistema de jogo,
atletas que pisem mais na área, que tenham mais o desejo por fazer gol, porque isso está nos deixando sempre perto das vitórias, mas a gente vem de 4 derrotas, então é necessário que a gente mude o repertório, mude a maneira de pensar, mude o objetivo, para que a gente possa definitivamente achar uma equipe que possa nos dar a sustentação necessária para essa sequência de vitórias que nós necessitamos. Muito bem, o Wagner Mancini tentando dar alguma explicação e o Denis Abraão, um tanto quanto abatido. Tentou dar algum recado para o Internacional, que teve comemoração do título? Vamos ouvir o que disse Denis Abraão. A imprensa mesmo diz que o Grêmio vem melhorando, não é o Mancini que diz. Vocês mesmos disseram após o jogo Grêmio e Atlético Mineiro que o resultado foi injusto. O resultado contra o Palmeiras, vocês mesmos disseram que o resultado foi injusto. Sinal que está havendo uma evolução. Os resultados não vêm sendo atingidos? Não vêm sendo alcançados. Isso é verdadeiro. O resultado de hoje foi injusto? Não. Poderia ter havido uma igualdade? Talvez. Mas o Internacional criou uma oportunidade, ou 2, e fez uma. O Grêmio criou algumas e não fez nenhuma. Então, o resultado de hoje foi justo. O resultado não tem nada a contestar. Agora, a evolução do Grêmio até o jogo contra o Atlético Mineiro era notória. Hoje, eu entendo que não houve evolução. Hoje, eu acho que nós ficamos no meio termo. Esta é a minha opinião. Falta de tempo é quem perde tempo por falta de método. Em primeiro lugar, e aqui não falta método. Aqui não tem metodologia. Tá certo? Isso não é falta de tempo. Tempo de quê? Nós, quando pegamos o Grêmio, não sabia a situação que estava, gente. E que falta de tempo é essa? Nós precisamos fazer 6 vitórias, talvez nem 6 vitórias, 5 vitórias e 2 empates, para sair dessa situação. Confortavelmente, 6 vitórias. Tempo. São 9 jogos. O Grêmio tem que fazer 6 vitórias para sair dessa situação. Agora, o contraditório seria eu pensar diferente. O que eu dizia para você? Sabe o que é? É que se comenta muito em função de resultados de campo. E eu não comento futebol em cima de resultado de campo. Eu comento futebol em cima de trabalho. O que mostra dentro de campo, a verdade dentro de campo. Nós não estamos alcançando as vitórias? Não estamos alcançando vitórias. Por quê? Por uma série de motivos, porque nós estamos deixando de definir. Se nós não tivéssemos criado oportunidades, eu estaria preocupado. Como nós estamos criando oportunidades, eu não me preocupo. Em relação ao sistema anímico, o time do Grêmio foi guerreiro hoje, gente. Qual é o que aconteceu de diferente das últimas 3 partidas do Grêmio? Eu não vejo diferença. Psicologicamente abalado do quê? É difícil a situação? É difícil, mas a gente tem que enfrentar de frente os problemas. Eu venho dizendo isso para vocês desde que eu assumi o meu discurso. Não vai mudar hoje, nem só vai mudar o meu discurso se um dia eu não tiver mais chance. Enquanto tiver vida, nós vamos lutar. E nós estamos vivíssimos. Nós temos totais... Nós só dependemos de nós. Quem garante que nós não possamos vir a ganhar as 9 partidas que restam? Quem garante? Quem disse que não vai acontecer isso? Quem disse que nós não podemos ganhar 8 partidas, 7 partidas, 6 partidas? Quem garante? Eu continuo acreditando porque eu acredito no trabalho. Eu acredito no trabalho sem sombra de dúvidas. E o trabalho acontece porque eu acompanho o trabalho dia a dia. Agora, claro que eu entendo, torcedor, se bota o fulano não rende, por que não botou o ciclano? Mas são coisas do futebol. Futebol é assim, é contraditório, tem muitas coisas que são contraditórias, só que quem vive o dia a dia do clube sabe do que acontece. Vocês não sabiam que teve um treino em Belo Horizonte, na Toca da Raposa, na quinta-feira pela manhã, e o nosso lateral Wanderson teve uma torção de tornozelo, aliás, tornozelo esse, que vem desde o jogo contra o Santos, o jogador se queixando de lesão, conforme me relatou o departamento médico do Grêmio na semana retrasada, quando eu questionei o que estava havendo com o Wanderson, desculpe. Pois é, Leandro,
é isso aí. O Grenal sempre tem muito ao que se falar, envolve muitas paixões, e um Grenal decisivo. Acho que há algum tempo nós não tínhamos um Grenal tão decisivo quanto esse Grenal que aconteceu no estádio Beira-Rio no último sábado. E foi um final de semana também importante para a comunidade aqui do Alto Uruguai, porque o Rally das Termas, que aconteceu em Marcelino Ramos e Alto Bela Vista, compreendendo o Campeonato Gaúcho e também Campeonato Brasileiro. Marcelino foi uma festa. Nós estivemos na cobertura lá no sábado, foi um rally marcado por algumas quebras, Alto Bela Vista sendo cruel a pista, e os favoritos levaram vantagem. Ulisses Bertoldo e Dalmont vencem o rally de Marcelino, 4ª etapa do Gaúcho Brasileiro. Muito bem, Leandro. Uma segunda-feira que começa marcada por uma decisão para o Atlântico, que enfrenta a CBF às 18 horas. Vamos ficar na torcida, porque assim, com 2 jogos, o primeiro jogo em Erechim, o segundo em Carlos Barbosa, vai ser muito difícil, e o Atlântico tem a missão de vencer esse primeiro jogo, porque senão vai ficar muito difícil ter que vencer o segundo jogo, e é bom lembrar que a CBF teria uma vantagem na prorrogação. Isso é Liga Nacional de Futsal. E também uma segunda-feira em que o Ipiranga permanece na Série C do Campeonato Brasileiro. Porque o sonho do Ipiranga era chegar no jogo contra a Tombense, ou o Tombense, como preferirem, em busca de uma vitória, saiu daqui numa viagem longa até Minas Gerais, para chegar em Tombos e fazer o seu dever de casa, que era vencer o Tombense, e esperar que, num acaso do destino, ou naquilo que o próprio Adilson Stankiewicz, presidente do clube, diz, dos deuses do futebol coroarem o Ipiranga, de esperar um empate do outro jogo, que não aconteceu. Então já começou por aí algo ruim. O Ipiranga aqui em campo acabou sendo surpreendido logo no início do jogo, e marcando aquilo que nós esperávamos, que era a Tombense, diante do seu torcedor, já classificado para a disputa da Série B no ano que vem, comemorar, festejar diante de uma campanha na Série C, que de fato foi muito boa e construída até chegar no quadrangular, e aquilo que eu falo a respeito do Campeonato Brasileiro Série C em sua fase decisiva. O equilíbrio dos times ele é muito grande, são equipes qualificadas, 4 equipes de um lado, outras 4 de outro, são 8 equipes que vão brigar por 4 vagas de uma forma com muita intensidade, com muita força. Chega no final da temporada com um desgaste físico muito grande. Então, tudo isso são exercícios que precisam ser feitos quando se olha uma campanha de um time que chega até a Série B. Não é apenas pela qualidade do seu grupo de jogadores. Porque, às vezes, nós falamos, poxa, o Ipiranga precisava de um jogador melhor, precisava de um outro jogador que fosse melhor, que tivesse mais virtudes técnicas. Não é só isso. Tem uma série, assim, só para tentar deixar explícito isso para quem nos acompanha, tem uma série de questões que envolvem um time que chega até a Série B, seu grupo de jogadores ter qualidade, ter um coletivo que funcione, ter um bom técnico, um técnico que consiga organizar taticamente essa equipe dentro de campo, que tenha um extra-campo muito bem organizado, como a administração de um clube. E isso eu não estou falando que o Ipiranga não tem, mas apenas um detalhe, às vezes, em campo, às vezes, é responsável por colocar um time em outro patamar. E foi o que aconteceu no jogo contra a Tombense. Não esse último que aconteceu ontem. No primeiro jogo, quando o Ipiranga, em uma falha, apenas uma, o Ipiranga dominou as ações, o Ipiranga foi muito melhor que o Tombense. Apenas uma falha no seu sistema defensivo, tomou o gol e acabou comprometendo aquele decorrer de quadrangular. Mas nós chegamos aqui com a sensação do dever cumprido e de que o Ipiranga fez tudo aquilo que podia fazer. A partir de agora é uma reflexão diante do ano inteiro, no estadual, no brasileiro, e também do que vai ser, a partir de agora, os profissionais que ficam, os jogadores que ficam também. Mas parabéns, Ipiranga Futebol Clube, porque foi uma jornada árdua, mas que chegamos até aqui com a sensação do dever cumprido. Leandro, às 17 horas, no Virando o Jogo, nós falamos mais sobre tudo isso. Um abraço e boa segunda-feira a todos.
Valeu, Eric, pelas informações. Como você viu, 5 da tarde tem mais no Virando o Jogo. Vamos agora às informações da previsão do tempo, hoje com o Natan Bretenbach. Olá! Esta segunda-feira deve ser de sol na maioria dos municípios do Alto Uruguai. Apesar de algumas nuvens, o início da segunda semana de novembro não deve apresentar chuva. Vamos ver como ficam as temperaturas. Em Erechim, mínima de 14 graus e máxima de 26. Já no município de Áurea, mínima de 16 e máxima de 20. E no município de Maximiliano de Almeida, tem previsão de chuva e tem mínima de 18 graus, máxima de 27 e 6 milímetros de chuva. Outras informações sobre a previsão do tempo, basta acessar o site do Jornal Bom Dia. Muito bem, meu amigo, muito bem, minha amiga. O Bom Dia Notícias de hoje fica por aqui. Você pode rever esses e outros programas no site www.tvbomdia.com. Uma ótima semana para você, tudo de bom. E amanhã eu estou de volta nesse mesmo horário com mais informações. Até lá!